Então, eu vou dar início ao treinamento, falar um pouquinho sobre os nossos chás. Primeiro, eu vou falar sobre cada um, sobre o que cada um tem de diferencial. E no final, eu vou dar algumas dicas para vocês de acompanhamento com seus clientes. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos o Prepara Chá, SB, que é seca a barriga, no caso. O Prepara Chá, ele tem uma função de desintoxicação e limpeza do nosso organismo, para que tenha uma melhor digestão e funcionamento intestinal. Esse processo, ele é de extrema importância no processo de emagrecimento. Por quê? Muitas vezes, quando nós começamos a fazer dieta, entrar no processo de emagrecimento, nós precisamos limpar o nosso organismo. Como assim? Eu vou limpar ele de tudo que ele estiver retido. Tudo que você não expele do seu organismo, que fica lá dentro guardado. Então, tem gente que tem retenção de líquido. São líquidos que ficam ali no organismo e não saem. Então, a pessoa acaba ficando inchada. Tem pessoa que tem dificuldade de ir no banheiro. Então, ela vai pouco ao banheiro. Então, ela consome muito e evacua pouco. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um pote e colocando coisa. Você coloca, enche ele até o tampo. E aí você começa a esvaziar, só que você não esvazia ele inteiro. Quando você for encher de novo, ainda tem resíduos do outro. É assim que acontece no nosso corpo. Muitas vezes a gente come, só que aquilo que a gente come, boa parte disso fica dentro do nosso organismo. E nós precisamos fazer essa desintoxicação e essa limpeza do nosso sistema digestivo, que vai ajudar muito também na absorção de vitaminas, de minerais, de tudo aquilo que a gente consome na alimentação. Porque quando a gente não faz esse detox de limpeza do organismo, nós perdemos muitas vitaminas, porque o nosso organismo não consegue absorver no processo de digestão. Então, quando você faz essa limpeza, você prepara o seu organismo para receber tudo aquilo que ele precisa. E com isso, ele é um grande aliado de dietas, exercícios, porque quando você tem um sistema intestinal funcionando regularmente, tem uma digestão completa do seu organismo, sem acúmulo de toxinas, sem acúmulo de restos de alimentos, por exemplo, você tem um resultado muito melhor na questão de absorção de termogênicos, questão de, por exemplo, o Ativa Chá, que é o próximo passo, ele recebe melhor o Ativa Chá, por isso que é de extrema importância você fazer o processo de desintoxicação, e é por isso que ele entra no primeiro passo do nosso processo de emagrecimento com os chás. Então, o Prepara Chá, ele tem algumas ervas, alguns ativos. Todos esses ativos, eles foram pensados justamente naquilo que o chá te proporciona. Como assim? O foco do chá, Prepara Chá, é ajudar a auxiliar você a perder peso, fazer uma limpeza do seu organismo, como o próprio nome diz, ele é desintoxicante, e também auxiliar no seu metabolismo. Então, todas as nossas ervas, todos os nossos componentes do chá foram pensados nisso. Então, nós temos aí essas ervas, eu vou falar uma por uma para vocês, explicando um pouquinho da ação de cada uma. Então, primeiro nós temos a ameixa. A ameixa, ela ajuda a combater a compulsão alimentar, aumenta a sensação de saciedade, auxilia no controle do colesterol alto, dificulta a absorção de gorduras, melhora o trânsito intestinal e regula a digestão. Então, a ameixa, ela vem tanto para evitar aquele impulso de você ficar comendo toda hora. Por quê? Justamente pelo fato de dar mais sensação de saciedade. Eu vou falar mais para frente na forma correta de tomar, mas já adiantando, você toma ele, por exemplo, antes do almoço. Você tomando ele antes do almoço, quando você vai almoçar, você vai comer menos, porque a sensação de saciedade, ela já vai estar no seu organismo. Então, você adquire ali na parte da alimentação, você consome menos e tem um maior nível de saciedade. E ao mesmo tempo, em contrapartida, ele dificulta a absorção de gordura. Como assim? No lugar dele absorver essa gordura para o seu corpo, nos famosos pneuzinhos, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar isso no bolo fecal. Então, na hora, no lugar do corpo absorver, ele elimina junto com as fezes. E regula a digestão. Então, você tem uma digestão completa aí.
Camomila. A camomila, ela vai aliviar as cólicas gastrointestinais, alivia enjoo, auxilia no controle da diabetes também, combate a má digestão e relaxa músculos. Essa questão do aliviar cólicas gastrointestinais é de extrema importância. Por quê? Porque geralmente, quando a gente toma esse tipo de chá, seja qualquer uma dessas ervas que são utilizadas para limpeza, para detox, eles tendem a fazer uma compressão no nosso intestino, para que ele solte tudo aquilo que tem lá preso. E com isso, pode ser que venha a dar cólicas, algumas ervas. Então, quando a empresa ela criou o nosso chá, ela pensou nisso. Então, ela incluiu ervas também que diminuam a probabilidade de você ter cólica. Então, por mais que você vá ao banheiro, por mais que você faça essa limpeza, faça o detox, você não fica com aquela dor de barriga, aquela dor abdominal que incomoda tanto na hora de ir no banheiro. E também a questão de enjoos que ela evita. Aí temos a carqueja. A carqueja, ela acelera o metabolismo, como nós sabemos, o metabolismo acelerado ajuda na queima de gordura. Ajuda no controle de diabetes, combate a prisão de ventre, diminui a absorção de carboidratos, diminui o inchaço, melhora o sistema digestivo, protege o fígado, reduz o apetite e reduz o colesterol ruim. Então, ela também vai trabalhar na questão de você ter uma digestão melhor, de você ter um trânsito intestinal melhor. Ela combate a prisão de ventre. Então, as pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro, ela estimula para que a pessoa tenha ali um sistema digestivo saudável, que o correto é você ir ao banheiro. É a mesma coisa, pensa comigo, você se alimentando. Você faz no mínimo aí pelo menos umas 3 refeições ao dia. Se você come direitinho, você vai fazer café, almoço e janta pelo menos. E se nesse meio tempo você não vai no banheiro? Aí pensa, tudo que você comeu durante o dia está dentro de você. Tudo. Então você não elimina o que pode ir acumulando e dando também a sensação de inchaço, de peso e aumentando também o seu peso corporal. Então, muitas vezes, aquilo que você tem acumulado não é nem sempre gordura, tá? E aí, no caso, ele também reduz o apetite, também reduz o colesterol, tá? Protege o fígado e ele diminui a absorção de carboidratos, que também ajuda na questão da dieta também. Gengibre. O gengibre ele é um grande conhecido aí por questão de acelerar o metabolismo. A maioria dos produtos termogênicos contém gengibre, porque ele tem esse efeito termogênico no nosso corpo. O que é o efeito termogênico? Ele aquece o nosso corpo, obrigando os nossos órgãos a trabalhar para reduzir a temperatura corporal. Então, com isso, você queima mais energia e tem mais gasto calórico. Ele aumenta a circulação sanguínea também, e tem efeito energizante, ele te dá mais energia. Auxilia na queima de gordura, combate azia e gases intestinais, estimula o pâncreas e aumenta a produção de enzimas que favorecem a digestão, reduz a fadiga muscular e reduz o apetite. Então você vai ver que todos eles, todas as ervas que contém no chá, elas são associadas entre si. Então basicamente elas se juntam para que elas tenham aí o benefício que o chá tem a te proporcionar. Temos também o manjericão, que ajuda a eliminar os líquidos do organismo, ameniza desconfortos gástricos, ele é antioxidante, então ele ajuda a eliminar essas toxinas que nós ficamos acumuladas no nosso organismo, elimina a constipação, então, pessoal, mais uma vez, o pessoal que tem dificuldade de ir ao banheiro, ele vai ajudar a regular isso aí, melhora a digestão, melhora o humor e proporciona mais energia, reduz inchaço abdominal, acúmulo de gases e dores abdominais. Porque outra coisa que também dá inchaço é acúmulo de gases, mediante a alimentação. Muitas das coisas que nós consumimos, elas têm muitos agrotóxicos, muita química, e com isso vai acumulando muitas toxinas no nosso sistema digestivo e também os gases na nossa região abdominal. Então, muitas vezes você tem também gases acumulados. Mate verde, que ele possui ação diurética, então ele vai fazer toda a limpeza de líquidos do nosso organismo. Então, se você fizer bastante xixi, não estranhe, tá? Auxilia também na perda de peso, auxilia na digestão, regula o metabolismo, boa fonte de energia e combate doenças degenerativas. Então, mais um aí que vai auxiliar no processo de limpeza do nosso organismo, ao mesmo tempo que auxilia na perda de peso.
Mate verde. O mate verde, ele, além de diminuir o colesterol ruim, ele aumenta o bom. Então, ele ajuda na fazer a parte de regulagem do nosso colesterol. Também tem efeito termogênico, que vai auxiliar na queima de gordura. Equilibra e regula a absorção de nutrientes. Então, foi aquilo que eu falei. Como ele vai fazer uma limpeza no nosso sistema digestivo, ele vai auxiliar também na absorção de vitaminas. Porque o nosso intestino, ele faz a absorção de vitaminas no nosso organismo. Então, quando você tem, vamos por assim, o intestino sobrecarregado, no processo de digestão, você perde muita vitamina, porque como o seu organismo não consegue absorver, ele vai eliminar nas fezes. Melhora o controle de diabetes, também é inibidor de apetite, previne infecção do trato intestinal, reduz inchaço abdominal e trata dores abdominais. Também outro que auxilia a não ter dores no processo de desintoxicação. E esse daqui, que eu brinco falando o nome mais difícil, né? Senifan-Xie, é isso aí, Senai. Ele tem ação antioxidante, ação diurética, ajuda na digestão, auxilia na prisão de ventre, auxilia no emagrecimento, previne cólica, gases, previne o surgimento de hemorroida, regula o trânsito intestinal e trata a perda de apetite, porque também outra coisa importante, não é o fato de você deixar de comer que vai fazer você emagrecer. O nosso organismo, ele é uma máquina perfeita. Então, quando você para de ingerir os nutrientes e os alimentos, o seu corpo entende que vai faltar. Então, o que ele faz? Ele dificulta a sua queima calórica porque ele entende que vai faltar. Que em algum momento aquilo ali vai faltar algum nutriente, vai faltar energia, e ele começa a poupar. Então, também é outro fator importante de você não deixar de se alimentar, mesmo fazendo o processo. Tá, falando ainda do prepara-chá. O que o prepara-chá ele faz? Ele faz um processo de desintoxicação do organismo. A desintoxicação, ela acontece para cada pessoa de uma forma diferente. Então, algumas pessoas me perguntaram, tem alguma reação adversa? O que acontece? Algumas pessoas podem ter, outras não. Porque como ele vai fazer um processo de desintoxicação, ele vai eliminar tudo quanto é toxinas do seu organismo. Isso pode sair nas fezes, ou seja, pode ter pessoas que vão aumentar aí a quantidade de idas no banheiro. Então, se a pessoa ia 1 vez, 2 vezes ao dia no banheiro, ela passa aí 5, por exemplo. Vai ter gente que não vai aumentar a quantidade de idas, mas aumenta a quantidade de bolo fecal. Então, em outras palavras, o cocô. Vai aumentar a quantidade de cocô que a pessoa faz. Então, quando ela for lá no banheiro, vamos supor, ela ia 2 vezes, ela continua indo as mesmas 2 vezes, só que ela tá fazendo mais cocô do que antes. Porque ele tá fazendo essa limpeza. Pode ter gente que sai alguma espinha nos primeiros 7 dias. Pode ter gente que transpire mais nos primeiros 7 dias. Cada pessoa é uma pessoa, não tem uma regra padrão de como funciona. Às vezes a pessoa pode soltar um pouco o intestino da pessoa, mas é mais nos primeiros dias, tá? Você não vai ficar com diarreia pro resto da sua vida. E isso é muito relativo. Tem gente que tem gente que não tem. Então, assim, de forma geral, cada pessoa vai reagir de uma forma, porque o organismo de cada um funciona de um jeito. Mas, de forma geral, esse é o quadro, tá? Outra coisa que vale ressaltar é que o processo de desintoxicação, você tomando certinho, ele leva em média 7 dias. Então, depois do 7º dia, quando entra no 8º, 9º dia, ele começa a regular tudo, porque o nosso chá, ele não é laxante, tá? Que você pega, porque é muito fácil, você pegar um laxante, um lactopurga, tomar, viver com uma vida de rei, de rainha, eliminando tudo que você come mais um pouco, e emagrecer, secar em coisa de 2, 3 dias. Isso é muito simples. Mas você acaba com o seu sistema intestinal, acaba com as suas vitaminas, você acaba com tudo. O nosso chá, ele não tem essa função. A função dele é fazer uma limpeza e com essa limpeza depois regular e manter ali um sistema digestivo equilibrado e também a questão de você absorver os nutrientes, absorver as vitaminas. Então, ele é um chá completo. O que o pessoal me perguntou bastante foi pessoas que não podem tomar. Eu vou falar sobre um pouquinho
Bolou. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas vale dar uma pincelada aqui que algumas pessoas, algumas doenças também são muito relativas. Então, não vai existir para tudo, não vai existir uma regra padrão, vamos pôr assim, a regrinha de bolo lá que você faz dá certo com todo mundo. Então, o corpo humano ele é uma máquina muito complexa. Então, para cada pessoa vai ter um tipo de reação. Mas, no geral, eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Algumas pessoas que realmente não podem, algumas que talvez possam, e para quem é liberado, tá bom? E aí, de acordo com o seu cliente, você vai fazendo o acompanhamento, vai fazendo a avaliação com ele, e aí, em cima disso, vocês fazem aí as vendas dos seus chás, que eu tenho certeza que vai estourar. Vocês estão conseguindo entender? Se eu estiver indo rápido demais, vocês falem no chat, tá? Porque eu me empolgo em falar e vou embora. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, podem colocando também no chat, que eu tô acompanhando aqui o chat e até o final também a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. O Ativa Chá. O Ativa Chá, ele vai entrar no processo, na segunda etapa do processo de emagrecimento. Por quê? Porque você já fez todo um procedimento de limpeza, então você literalmente preparou o seu corpo para receber aquilo que o Ativa Chá vai te proporcionar. Então, por isso, literalmente, que o nome é prepara a seca a barriga. Então, você vai preparar para tu secar a sua barriga. Então, Ativa Chá, ele também é um composto de mix naturais, que ele é acelerador de metabolismo. Então, ele vai acelerar o seu metabolismo para que você queime muita gordura. Então, esse daí é o responsável pelo quê? Pela queima de gordura localizada. Inclusive, nós temos algumas ervas deste chá que são específicas para queima de gordura abdominal e no quadril, porque são onde existe a maior concentração de gordura no nosso corpo. Ele também aumenta a circulação sanguínea, fazendo com que melhore também o aspecto de vaso sanguíneo, celulite, que são tudo decorrentes à falta de circulação sanguínea ou a pouca circulação sanguínea em algumas áreas do nosso corpo. E acelerando essa queima de gordura, que é o que ele faz, ele proporciona também a perca de peso. Então, os nossos chás, você vê que ele tem uma ordem, mas porque foi pensado nisso pela ação dele. Não é simplesmente porque a gente acha o prepara chá mais bonitinho. É porque ele realmente é necessário no começo do processo. Então, existe uma ordem e existe um porquê. O Ativa Chá tem esses compostos, da mesma forma que o Prepara Chá, ele tem compostos que vão auxiliar a te entregar exatamente aquilo que ele propõe, que é a desintoxicação, a limpeza do organismo e a queima de gordura. O Ativa Chá, ele também tem ativos que vão fazer o quê? Acelerar seu metabolismo para que você queime gordura. Esse é o foco dele. Então, ele vai acelerar o metabolismo para tu queimar as gordurinhas localizadas, para ficar fininha. Então, esses ativos são os do Ativa Chá. Do Ativa Chá, nós temos o alecrim, que ajuda no trânsito intestinal, melhorando o processo de digestão também. Por quê? Mas, Raina, eu já não fiz o bendito do trânsito intestinal no Prepara, para que eu tenho que ter coisa do trânsito intestinal no Ativa também? Por um simples motivo. Você vai continuar regulando o seu intestino. Porque você vai passar um período tomando o Prepara Chá, ele vai fazer a limpeza, e quando você entrar com a Ativa Chá, ele vai ajudar a regular. Então, ele vai mantendo para que o seu organismo se acostume a trabalhar dessa forma, tá? Ele auxilia no controle de diabetes, diminui cólicas e gases também, protege a saúde do fígado e tem ação diurética, contribuindo para a menor retenção de líquido. Então, principalmente mulher tem muita retenção de líquido, ele vai auxiliar muito. Capim-limão, que também acelera a queima de gordura, ajuda a manter estável o nível de insulina no organismo, alivia a retenção de líquidos também, contribui para a boa digestão, faz a desintoxicação do organismo, previne o acúmulo de gordura abdominal e promove o uso de energia armazenada. O que é essa energia armazenada? São os açúcares que tem no nosso corpo. Ele utiliza isso como os açúcares e as gorduras como fonte de energia. Reduz o nível de colesterol ruim
e de triglicérides também. Depois nós temos a cúrcuma. A cúrcuma, ela ajuda a eliminar líquidos também, ação anti-inflamatória, auxilia na digestão, previne inchaço, estimula a queima de gordura. Vocês vão ver que todos eles têm estímulo para queima de gordura. Todos eles têm estímulo para eliminação de líquidos. Por quê? Porque justamente essa é a função dele. Acelerar o seu metabolismo e queimar a gordura. Que esse é o foco. Ele estimula a regeneração muscular, principalmente aí ajuda o pessoal que está fazendo academia, protege e ajuda a melhorar doenças inflamatórias do intestino, reduz o colesterol e regula a saciedade. Então, com isso, ele também ajuda a eliminar os pneuzinhos. O gengibre, que eu já falei antes, que ele tem também no Prepara Chá, ele vem com as mesmas propriedades que ele tem no Prepara Chá, ele vem para ajudar na ativa também, por conta da aceleração do metabolismo e também do efeito termogênico, que são os principais aqui para auxiliar na queima de gordura. O hibisco, que também é muito conhecido, que ele acelera o metabolismo, auxilia no controle de pressão arterial, efeito diurético, eleva os níveis de HDL e reduz o de colesterol, que é o de colesterol ruim. Eu sempre brinco, porque assim, na época de escola, eu tinha dificuldade de conseguir diferenciar quem era o colesterol bom, quem era o colesterol ruim. Aí eu tive uma professora que ela falava assim para mim: o bom, ele é honesto, e o ruim, ele é ladrão. E aí eu conseguia, até hoje eu nunca mais esqueci essa identificação dos colesteróis, até eu nunca mais esqueci esse colesterol. O que é o bom e o que é o ruim. Ele melhora o processo de digestão, protege o fígado e reduz triglicérides. Laranja doce. A laranja doce, no Redux a gente tem a laranja amarga. No chá a gente tem a laranja doce. A laranja doce, ela é antioxidante, melhora o sistema imunológico, perda de peso, gordura abdominal, ela reduz triglicérides e colesterol total. Então, ela vem também para auxiliar o processo de emagrecimento e de queima de gordura. Vamos lá para o próximo. Mate verde. O mate verde é o que eu falei para vocês antes, que é o mesmo que tem no Prepara, que ele também vai auxiliar nesse processo de emagrecimento, tá? Todos os nossos ativos são pensados justamente nisso. Processo de queima de gordura, processo de aceleração de metabolismo. Então, é muito importante isso, porque todas as nossas ervas são muito bem pensadas, muito bem elaboradas para te proporcionar o melhor resultado possível, para que você tenha um resultado eficaz, porque senão é simplesmente mais um produto para você tomar, tá? Então, por isso que ele traz um resultado muito forte. O mate verde, ele tem inúmeros benefícios. Ele também equilibra e regula a absorção de nutrientes, tipo, você mantém uma saúde efetiva, mesmo no processo de emagrecimento, porque muitas pessoas que tomam esses tipos de chás ou algumas coisas para acelerar o metabolismo, alguns produtos não fazem bem para a saúde. Então, por mais que você emagreça, você tem grandes dificuldades da saúde. E o nosso chá, os nossos produtos, não só os chás, mas também os outros produtos da linha LPZ, eles também têm essa questão de sempre estar melhorando a nossa saúde de forma geral. Então, falando do Ativa Chá, algumas adendos do Ativa Chá. Em relação, eu estou vendo aqui que vocês estão perguntando bastante sobre algumas contraindicações. Eu vou falar sobre elas no final, tá? E tive aqui também o Ativa Chá para quem treina. É bom tomar? É excelente, Adna. Excelente para treinar. No caso, eu indicaria mais como pré-treino, tá? Porque como ele tem ação termogênica, enquanto você estiver treinando, ele vai ajudar você a regular a temperatura corporal, auxiliando na queima de gordura. Então, você pode tomar ele antes do treino, inclusive.
Se tomar casado com o Redux, então, perfeito. Perfeito. Em relação à pressão alta, gastrite, essas coisas eu vou responder para vocês no final, que é onde eu vou falar do geralzão, tá? Descansa chá. Se tiver mais dúvida, vão mandando aí. Descansa chá. Ele é um composto grande aliado do sono. Então, você que tem dificuldade de dormir, que é muito estressado, que é muito ansioso, que parece que quando deita sua mente vai a milhão, que é aquela coisa, né? A gente, principalmente nós que trabalhamos no multinível, nós temos um nível de ansiedade muito alto, porque é o dia inteiro, noite inteira trabalhando, é dia e noite. Nós dormimos tarde e muitas vezes tem dificuldade de dormir por conta da correria de ideias que vem na nossa mente. Isso é normal. Mas agora nós temos o Descansa Chá para auxiliar nesse processo. Então, o Descansa Chá, ele alivia estresse, ele combate insônia, ele relaxa o corpo e a mente, porque ele tem alguns compostos que relaxam nossos músculos, ele proporcionando assim uma excelente noite de sono. Então ele vai combater a ansiedade, relaxando seu corpo e sua mente para que você consiga dormir e ter uma noite de descanso excelente, para que no dia seguinte você acorde disposto para um novo dia. Os ativos do Descansa Chá são esses: camomila, funcho, hortelã, maracujá, melissa e menta. Falando da menta, vale dar um adendo aqui. Se você ainda não pegou o nosso chá, pensa num chá gostoso. Ele é muito gostoso, ele é saboroso de tomar. Porque assim, quando você fala de tomar um chá sem açúcar, sem adoçante, só ele nas folhas e a água, eu particularmente, eu sempre fui uma pessoa que não era muito fã de chá, não. Quando eu tinha que tomar, eu tomava de golada. Sabe aquele negócio igual criança, que tampa o nariz e joga na goela? Esta era eu. E o nosso chá, ele é muito gostoso, ele dá uma sensação de frescor quando você... Só de você inalar aquele vaporzinho que sai... aquele vaporzinho que sai assim do chá quando ele tá quente. É muito gostoso. Verdade, Patrícia. Brasileiro tudo estressado. É muito difícil você achar um brasileiro mais tranquilo. Isso é verdade. Então, vende chá, descansa chá para todo mundo. Tem o Brasil inteiro para a gente vender chá. Camomila. A camomila, ela acalma o sistema nervoso, alivia cólicas gastrointestinais, alivia enjoo, ajuda o controle da diabetes, combate a má digestão, diminui a ansiedade, estimula o sono, reduz a insônia e relaxa cérebro e músculo. Uma coisa que é bacana, porque assim, esse chá é mais indicado, principalmente os 2 primeiros, para quem quer perder peso. Mas com o Descansa Chá, a gente atinge um outro público, que é quem? O pessoal que faz academia. Como assim, Rayane? O pessoal que faz academia, que quer fazer hipertrofia, ganhar massa, ganhar músculo, ficar grandão, eles podem tomar o nosso chá antes de dormir, porque ele vai ajudar no processo de relaxar o músculo, na recuperação muscular. Porque como ele relaxa os músculos e o sistema nervoso também, então quando essa pessoa vir a descansar, quando ela for dormir, ele vai ajudar na reparação daqueles músculos que ele trabalhou tanto na academia. Aqueles músculos sofreram um tipo de estresse. Então, quando ele for dormir, esse músculo vai passar por uma reparação. Ele vai auxiliar na reparação muscular, trazendo o quê? Um resultado ainda melhor na academia. Então, é um outro público que vocês conseguem atingir. Tem o funcho. O funcho, ele acalma o sistema nervoso, age no equilíbrio do metabolismo, auxilia na indigestão, flatulência, diarreia, principalmente quando associada à tensão nervosa. Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente aí que quando tem alguma coisa para resolver, fica extremamente ansioso, que começa a dar dor de barriga, começa a dar tudo. Então, relacionado à tensão nervosa, ele também auxilia. Ajuda na redução de celulite, desintoxicante, principalmente após o consumo de bebida e comida, poderoso diurético. E ele também é um tônico para o sistema digestivo, os fígados, rins, o baço, ele auxilia aí a esse processo de regeneração também, de proteção. Hortelã, ela acalma a ansiedade,
afasta a fadiga mental, a depressão, tem efeito calmante, estimula, refresca, resfria, restaura a sua mente e o seu corpo também. Então, ela relaxa o corpo e o cérebro. Ela revitaliza a concentração e a memória. Ela auxilia o quê? Quando você vai dormir, é como desse um backup aí na sua mente, dá uma resetada em tudo, para no dia seguinte você acordar descansado e com a mente pronta para você trabalhar, né? Porque nada pior do que quando você vai dormir e você acorda que parece que você foi atropelado por um trem enquanto você dormia, né? Que você acorda com a mente pesada, com a mente cansada. O maracujá, como todo mundo conhece, né? O querido maracujá, eu amo maracujá, gente. O maracujá, ele acalma o estômago, ajuda a eliminar a insônia, alivia a ansiedade, controle da hiperatividade, controla a compulsão alimentar, controla a pressão arterial, efeito calmante, tranquilizante cerebral e muscular, equilibra o humor e melhora a qualidade do sono. Então, todos eles focados na questão de qualidade do sono. E tem a melissa, que ela alivia a dor de cabeça, o estresse, calmante para o estômago, diminui a ansiedade, melhora o sono e protege o sistema imunológico. E por último, a menta, que auxilia na prisão de ventre, calmante natural, combate a fadiga, melhora o foco, a concentração, náuseas, indigestão, reduz a compulsão alimentar, dando a sensação de saciedade. Aquele negócio, sabe? Eu não preciso acordar de madrugada para poder assaltar a geladeira. É nisso que ele te ajuda. E reduz também o inchaço e os gases. Então, ele vai fazer, além dele te fazer relaxar, dormir e os músculos fazer regeneração, ele ainda te ajuda a tu não ficar beliscando de madrugada lá na geladeira. Olha que maravilha. Quem nunca, né? Quem nunca levantou 3 horas da manhã para ir lá na geladeira lembrar daquele bolinho gostoso que tinha lá? É top, gente. Vamos lá. E não recomendável. Agora eu vou entrar na parte dos não recomendados. Gestantes, não é recomendado. Lactantes, crianças, recém-operados, menos de 90 dias aí. Pessoa com síndrome do intestino irritável. Pessoa com problema crônico renal. Pessoas que tenham diarreia crônica ou que tenham o intestino extremamente solto. Se aquela pessoa que ela não pode passar nem perto de alguma coisa tipo que solta o intestino, é ideal ela não tomar o primeiro, tá? Aí ela toma do ativa para frente. Se a pessoa tem pressão alta é que o pessoal mais me pergunta. Pressão alta varia muito. Por quê? Isso eu tô falando do prepara e do ativa, tá? Porque o que acontece? Como eu disse, corpo humano é um mistério. Cada corpo é um corpo e não existe regra padrão para todo mundo. Então, a pressão alta vai variar muito da pressão da pessoa. Tem gente que tem pressão alta, mas toma remédio controlado e que mesmo se ela comer um pouquinho de coisa salgada, se ela estiver um pouquinho mais estressada, a pressão não oscila muita coisa. Tem gente que ela não pode passar um nervosinho dentro de casa quando o marido deixa a toalha em cima da cama, que a pressão dela já muda. Entendeu? Então, depende muito desse controle de pressão da pessoa. Então, você faz um acompanhamento. O que eu dou de dica para vocês? Não é uma recomendação minha, tá? Eu, Raiane Barros, dou essa recomendação. Tenha um chá com amostra. Umas amostrinhas. Raiane, mas eu vou dar para todo mundo? Não. A recomendação que eu dou é para vocês terem somente para quem tem pressão alta. Porque aí você dá para a pessoa, para ela tomar uma dose só, e ela se observar para ver se ela vai ter algum tipo de reação. E ela mesma se observando. Porque aí você tem aí, além de fazer um acompanhamento com o seu cliente, onde ele vai falar, nossa, um cuidado, uma preocupação e tudo mais, você ainda se resguarda também, tá? Para não ter problema de voltar a achar alguma coisa do tipo. Então, pressão alta é o que eu falo. Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que eu conheço que toma pressão alta e tá tomando prepara-chá numa maravilha, tem gente que já não conseguiu. Teve gente que eu conheço que pegou ativa chá, que não conseguiu tomar, por conta da pressão alta, deu uma leve acelerada e não conseguiu tomar. Mas por quê? Ela mesma me falou, eu tenho muita sensibilidade a gengibre. Muita. Então, nesse caso,
ela mesma já soube reconhecer, tá? Quem mais não pode consumir? Quem for alérgico a qualquer uma das substâncias, né? Qualquer uma das ervas aí, você não vai dar para a pessoa tomar, né? Eu vi que teve uma dúvida aqui sobre pessoa que não tem filho. Se pode tomar por conta do hibisco. Aqui, ó, quem não tem filhos tem alguma restrição? Eu ouvi dizer que não pode tomar chá que tem hibisco. Pode tomar sim, viu, Sirlene? Eu não tenho filho ainda não, eu tô tomando bastante. Mas pode tomar sim. Quantas doses dá para fazer com um pacote de chá? Vou chegar lá, tá, Mel? Eu vou falar sobre rendimento. Alguma dúvida até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí, tá, pessoal? Como preparar o seu chá? Qual a forma correta de fazer chá? A gente que é brasileira, a gente gosta de ferver tudo, né? A gente é o contrário. A gente é o contrário dos chineses, né? Os chineses não gostam de ferver muitas coisas. A gente gosta de ferver até demais. Então, nesse caso, eu vou explicar para vocês qual a forma correta de preparar o chá. Então, primeiro, você vai colocar 200 ml de água para aquecer. Quando começar a criar as primeiras bolhas, você desliga o fogo. Aí você vai pegar uma colher de sopa do chá que você escolheu, se for preparo, descanso, ativo, qualquer um dos três, coloca na xícara e você vai despejar água quente por cima. Tampa, deixa descansar de 5 a 20 minutos, coa e toma. Teve gente que me perguntou se poderia utilizar mais água. É uma excelente dica para quem não tem dificuldade de beber água. Se você tiver dificuldade de beber água, você pode preparar o seu chá com maior quantidade de água, que isso vai te ajudar na sua meta diária de beber água. Então, principalmente, gente, falando de beber água, principalmente quando você tomar o prepara chá, principalmente, o ativa também é importante, mas quando você tomar o prepara chá, como ele faz um processo de desintoxicação, é muito, muito, muito importante que vocês bebam bastante água, tá? Não esqueçam de beber água, porque ele faz um processo de limpeza e é importantíssimo você estar se hidratando, se mantendo hidratado aí, tá? Então, bebam bastante água, tá bom? Por que eu não deixo a água ferver, Rayane? Simples. Porque quando você deixa a água ferver e você joga a água a 100 graus, que é quando atinge o ponto de ebulição da água, quando você joga ela a 100 graus na folha, primeiro que você perde boa parte dos nutrientes. E segundo que o seu chá vai ficar mais amargo. Por quê? Porque ele queima. Uma água muito quente, ela queima as folhas. Então, com isso, ele vai ficar um pouquinho mais amargo. Mais amargo não, né? Vai ficar amargo, porque não tem nada de amargo. E caso você não consuma imediato, Raine, eu saio para trabalhar, eu quero fazer e já deixar tudo pronto. Posso? Pode. Você pode fazer o seu chá de uma vez só e deixar ele dentro de uma garrafa térmica ou de um recipiente de vidro, uma garrafa, e coloca dentro da geladeira. Mas é por até 12 horas, tá? Depois de 12 horas, ela perde boa parte das propriedades aí, dos benefícios que a erva tem. Então, por conta disso, vocês precisam... não podem ferver, tá? Porque é justamente por isso que nas orientações está lá, não ferver a água. Porque a gente tem uma mania, né, de querer fazer chá, a gente quer ferver as folhas lá junto da caneca, joga água com folha, com tudo, ferve 3 horas lá dentro. Então, por conta disso que não pode, tá? Porque perde parte dos nutrientes e também porque amarga a folha. Vamos lá. Protocolo de emagrecimento. Então, para pensar, os chás são demais, esses chás são sensacionais. Teve uma pergunta aqui que é pessoa de cálculo renal. Dependendo do nível de cálculo renal, não é recomendável, tá? É importante ver a que ponto que está o nível de cálculo renal da pessoa. Protocolo de emagrecimento. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês agora como que funciona o protocolo para que você tenha um resultado ainda melhor. Esse protocolo ele foi pensado, foi analisado para que você tenha um resultado ainda melhor com chás da forma correta de tomar. Então, a primeira fase, ela é composta pelo prepara chá e o descansa chá, que ele vai fazer a desintoxicação do seu organismo e auxiliar para que você tenha uma noite tranquila de sono,
para fazer a reparação do seu organismo. Então, você vai tomar 1 xícara de prepara-chá pela manhã, 1 xícara de prepara-chá antes do almoço, 1 xícara de prepara-chá 2 horas após o almoço e uma descansa-chá antes de dormir, meia horinha antes de dormir. Então, assim, o prepara-chá pela manhã vai auxiliar aí, porque você está com o estômago vazio, você vai tomar seu café da manhã, ele ajuda a melhor absorção para o processo de desintoxicação. Antes do almoço, ele vai te auxiliar na questão de saciedade, você vai sentir menos fome. Quando você vem no pós-almoço, ele te ajuda na digestão. Então, ele ajuda você a não ficar pesado e não ficar acumulando alimento dentro do seu organismo. E o descansa-chá à noite, que ele vai te ajudar a dormir bem e fazer toda a reparação do seu organismo. Então, por isso que ele tem essa ordem e esse tempo, tá? De intervalo para você tomar. Como eu disse, é importante beber muita água no processo de desintoxicação. Nesse protocolo, ele dura 30 dias. Para fazer esse protocolo, você vai precisar de 2 prepara-chá e 1 ativa-chá. Eu vou falar sobre o rendimento daqui a pouquinho. Aqui é a pergunta. O prepara-chá, ele faz o cabra rir normal ou é aquele desespero, vida de rei? Adorei a pergunta. Então, depende muito, viu, Ronan? Nos primeiros 7 dias, ele vai fazer a desintoxicação. Então, o que acontece? Se você tem um intestino muito preso, vai ter coisa pra caramba pra soltar aí, né? Venhamos e convenhamos, vai ter bastante coisa pra limpar aí, né? Então, nos primeiros 7 dias, como eu disse, cada pessoa vai reagir de uma forma. Vai ter gente que vai ir ao banheiro mais vezes. Vai ter gente que vai realmente ter a vida de rei, né? Que vai passar muito tempo no banheiro nos primeiros dias. Mas tem gente, por exemplo, que não vai no banheiro tantas vezes. Eu, por exemplo, eu não aumentei a quantidade de idas. Mas a limpeza foi frenética aqui. Mas eu não aumentei a quantidade de idas no banheiro. Eu continuei indo nas mesmas quantidades de vezes, só que o bolo fecal aumentou, fazendo a limpeza. Tem gente que solta um pouco o intestino. Tem gente que não. Então, varia muito de corpo para corpo. Tem gente que tem espinha nos primeiros 7 dias. Tem gente que transpira muito nos primeiros 7 dias. Porque é as toxinas que estão saindo do organismo. Tá? Pessoa com lactose. Lactose não tem contraindicação porque não tem nada com leite, né? Nada de derivado de leite, nem nada. Não tem até o momento nenhuma contraindicação. A partir de qual idade? Crianças e adolescentes não é muito recomendável. Eu diria aí, a partir de 16. Se pegar aí de 15, verificando com o seu médico, eu acredito que não tenha problema. De 15 para cima. Já sou solto demais, esse é o meu medo. Para quem tem o intestino já solto, ele tem a probabilidade de soltar um pouquinho mais, viu? Mas é só nos primeiros 7 dias, depois normaliza. Você não vai ficar com vida de rei eterna, tá? É só um pouquinho. Segunda fase. Na segunda fase, passou os primeiros 30 dias. Aí você vai entrar no dia 31, você entra no ativa chá e descansa chá, para acelerar o metabolismo. Então, você vai fazer o mesmo processo, só que substituindo o prepara pelo ativa. Não muda muita coisa. Na terceira fase, que é do dia 61 para frente, você vai tomar prepara, ativa e descansa. Prepara quando você acorda, ativa na hora do almoço, antes do almoço, 1 horinha, e o descanso antes de dormir, que é a fase de manutenção, porque você vai ter um nível de emagrecimento muito alto na primeira e na segunda fase, e aí você vai fazer só a sua manutenção diária, que vai ser seu tratamento contínuo, que aí você continua mantendo o seu metabolismo acelerado e seu intestino regulado, e o seu sono tranquilo também. Exatamente, Áurea. A Áurea colocou aí, eu quero só saber quem é que vai ter coragem de registrar o antes e depois, através de fotos e postar. Eu quero ver, viu? Quero só ver todo mundo ficando fininho, todo mundo fazendo antes e depois. Eu vou falar, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho.
Nesse caso, não tomaria 3 vezes, já que o intestino solto. Reduziria 2 as xícaras diárias. Exatamente. Você pode diminuir a quantidade de tomadas aí nos primeiros dias de limpeza. Ó, pergunta aqui, já vou responder agora. Ó. Questão do rendimento dos chás. Cada pacote tem 120 gramas, rendendo 48 porções. Teve gente que me perguntando que o pessoal queria medir a colher de sopa pelo tamanho. Só que, gente, o nosso chá ele é extremamente leve, porque ele é erva, então não dá para ter noção por gramas, tá? Porque uma colher de sopa ela tem 15 gramas mais ou menos, só que o nosso chá ele é super leve, então ele não pesa. Para fazer o protocolo de 90 dias, você vai precisar de 8 chás. 3 prepara, 3 ativa e 2 descansa. Que aí, no caso, se você for vender para o seu cliente, vai ser primeiro mês, 2 prepara e 1 descansa. Segundo mês, 2 ativa e 1 descansa. Terceiro mês, 1 prepara e 1 ativa. Aqui é a questão do lucro, que eu coloquei para vocês só visualizarem o quanto que vocês podem ganhar somente com chá, tá? Que realmente, se você fizer um trabalho focado, você consegue ter um resultado muito grande, muito expressivo com esse chá, tanto em questão de vendas, como em questão de rede, tá? Pontuação subindo aí. Acompanhamento. Para finalizar, vou falar com vocês aqui rapidinho sobre o acompanhamento, para não estourar o meu tempo. Que ainda tem treinamento do Ladies daqui a pouco, hein, mulherada? Só a mulherada conectada daqui a pouco. Então, vamos lá. Ficha de anamnese. Se você nunca ouviu falar de anamnese, prazer anamnese corporal. O que é isso? É uma avaliação do seu cliente, para você saber o histórico dele. Então, você vai colocar aí os dados dele, o histórico, se pratica atividade física ou não, quantas refeições por dia faz, se faz alguma dieta ou suplementação alimentar, quantas horas por dia dorme, se é fumante, se consome bebida alcoólica, se tem algum problema de saúde, tem algumas listadas aí. E aí ele coloca embaixo os objetivos e queixas. Ah, quero perder peso, ai, não consigo dormir, ai, você vai colocar tudo aí. No outro, você vai fazer o quê? Um acompanhamento. Primeiro, porque você fideliza o seu cliente para ele fazer o protocolo certo. E aí você consegue ter um acompanhamento muito top. Segundo, porque você consegue ter prova social. Quando você faz esse acompanhamento com o seu cliente, você consegue registrar as fotos. E com isso, você faz a prova social e só com a prova social você já vende. Às vezes você pegando fotos do antes e depois, como por exemplo, nós tivemos essa semana do LH, com esse tipo de foto, você só postando nos seus status, você vende. Porque todo mundo tá com problemas de peso nessa quarentena, porque as pessoas ficaram mais ansiosas e com isso comeram mais. Todo mundo ganhou uns quilinhos a mais, gente. Foram poucas as pessoas que conseguiram se manter no peso no processo de quarentena. Então aí você faz um acompanhamento de peso e de medida. Porque mulher, por exemplo, perde mais medida que peso. Então elimina muito medida. A foto do LH, por exemplo, parece que ele perdeu muito mais que 5 quilos, porque ele perdeu muita medida, principalmente na região do abdômen. Então, é importante você saber. Aí no final você pega o depoimento e as observações do protocolo. Ah, depois que eu comecei a tomar o chá, meu intestino regulou, perdi tanto peso, não me sinto mais inchado. E aí você pega e você usa isso como sua prova social para você trabalhar os seus clientes futuros, que é um excelente acompanhamento para vocês fazerem. Pergunta: a pessoa tomando chá tem algum problema tomar bebida alcoólica? Olha, problema não tem não. Mas cada latinha de cerveja que ela toma é um pãozinho que ela come. Então, se ela quer emagrecer, ela vai precisar dar uma reduzida. Depende muito da bebida também. Por exemplo, vinho seco é uma bebida que você toma que até auxilia no processo de emagrecimento, porque ele acelera o metabolismo e ele não contém níveis de açúcar. Então, depende muito da bebida alcoólica que a pessoa tomar. Mas se for cerveja, por exemplo, vai atrapalhar o processo de emagrecimento, tá? Fichas. As fichas no grupo. Mel, ela já tá rodando nos grupos, tá? Pede para sua linha ascendente que ela te mandam, tá? Já tá rolando nos grupos. Para potencializar os resultados, nós temos os outros produtos também fantásticos na nossa linha. Tem o shake,
que você toma aí, substituindo refeição. Tem o chá Tia, que ele auxilia muito no processo de desinchar e também na reposição de vitaminas e nutrientes. Ele tem toda a necessidade diária de complexo B, você tem nele, além de ser super gostoso. E temos também o Redux, que é o queridinho da energia, da disposição. Eu falo que a energia encapsulada é o Redux, ele te dá disposição, te dá pique, também ajuda no metabolismo. Então eu falo que é o casamento perfeito, o Redux e os chás. Uma pessoa está perguntando se no caso dela quer perder só a barriga, pois ela já é magra. Se ela tomar o Ativa Chá, dá resultado? Dá resultado. Ela vai acelerar o metabolismo e auxiliar a queima de gordura. Para quem quer perder gordura abdominal. Gente, o processo de emagrecimento dos nossos chás, ele é completo. O prepara-chá, ele é muito importante porque ele vai fazer a desintoxicação. Se a pessoa ela tem muita gordura abdominal, provavelmente ela tem aí fezes acumulada, ela tem líquido retido. Então, por isso é importante ela tomar o prepara também, nem que seja por 15 dias, para poder fazer a limpeza do organismo, para ele receber ainda melhor o Ativa. Quantas cápsulas do Redux toma por dia? 2 ao dia, Michele. E pode o Redux sim, Patrícia, ela perguntou, para quem quer perder gordura abdominal, pode o Redux? Pode o Redux, gente, Redux é vida. Então, o kit de adesão, isso aqui foi só uma dica que eu dei para o pessoal, que trabalha mais rede, que você pode fazer ativação de alguém na sua rede, simplesmente vendendo chás. Você vende os chás por o protocolo dos 90 dias, que são os 8 chás, e já dá o kit de adesão, R$160. Pode tomar o Redux e Ativa? Pode, Ronan? Pode sim. Oriento só tomar o Redux já ir pela manhã, para você não ficar extremamente acelerado no final do dia, né? Toma ele de manhã, continua tomando seu chazinho tranquilo, e à noite não esquece de tomar o descanso, que é como se ele desse aquela energia, depois ele te relaxasse, tá? Então, pessoal, da tremedeira não. Olha, eu brinco que o Redux, ele nos primeiros dias que eu tomei, eu senti sim uma tremedeira, viu? Mas é porque eu não tomo nada de café. Eu não consumo nada de cafeína, eu não gosto de café. Então eu senti essa diferença, mas depois o organismo acostumou. Então vai variar muito também de organismo para organismo. Faz o teste tomando um só, e aí depois você toma outro. Patrícia Frazão, aqui em Pernambuco o pessoal come muito mal. Ai, não é só em Pernambuco não, viu? Não é só em Pernambuco não. Ó, uma dica que eu dou para vocês. O pessoal que for tomar o chá não precisa necessariamente fazer dieta, tá? Dieta, mas também, ao mesmo tempo, a pessoa não pode comer desenfreadamente. Então, você precisa orientar o seu cliente para que ele tenha pelo menos um equilíbrio na alimentação e consome o chá, tá? Porque aí vai ajudar, porque também não adianta. Eu preparo chá de manhã e como um hambúrguer no café da manhã. Aí no almoço eu tomo meu Ativa Chá e vou comer uma feijoada. E aí de noite vou comer uma pizza e meu descanso chá. Aí não adianta, né, gente? Vamos lá, né? Vamos manter uma alimentação equilibrada. Para quem come muito doce, besteira, o que é melhor? O Tia, o chá Tia, ele elimina muita vontade de comer doce, porque ele é docinho. Exatamente, Everton. X-Bacon de manhã e tome chá, né? Aí dificulta a nossa vida, né? Mas, enfim, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Que vocês tiverem de dúvida, vamos lançando aí. Vocês podem me chamar. Ó, esse telefone que tá aí na tela é o meu telefone pessoal. Vocês podem me chamar.